Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez aqui, o Jogando Conversa Dentro. E hoje a gente vai conversar sobre a preocupação de Deus com os menos favorecidos. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus tem uma preocupação maior com os menos favorecidos. Com as viúvas, com os órfãos e com os estrangeiros. Muita gente não sabe disso. Não é isso, presbítero? Boa noite, presbítero. Boa noite a todos, prazer estar aqui, né? Agora no novo estúdio, Jogando Conversa Dentro, e é um tema bastante oportuno, porque às vezes passa desapercebido os menos favorecidos. E às vezes nós só lembramos desse tema quando nós somos o menos favorecido. E às vezes é o momento de a gente favorecer aquele que é menos favorecido. E que essa noite seja proveitosa para todos. É interessante dizer também, antes da gente ir para alguns textos, que eu já disse isso uma vez, mas é bom repetir isso de novo. Essa diferença nas classes sociais, essa diferença discrepante que existe hoje, das grandes famílias abastardas. Por exemplo, no Brasil, tem as famílias que são super abastardas financeiramente falando. A família Moreira Salles são uma das famílias mais ricas. Para quem não sabe, a família Moreira Salles era os donos do Unibanco, que hoje é Itaú. E muita gente não sabe, a empresa que dava menos lucro para ele era o Unibanco, tá? São multimilionários. E grandes outras famílias milionárias. E no mundo tem lá os americanos, lá, a família Rockefeller, que ainda continua no topo da montanha dos bilionários. Na minha perspectiva bíblica, na minha teologia, isso não cabe na mente de Deus. Por que eu digo isso? Porque lá em Deuteronômio 14, salvo engano, a partir do verso 17, Deus deu uma orientação. Quando vocês forem escolher um rei, tem que ser o quê? Do povo deles. E esse rei não era para juntar nem muita prata, nem muito ouro para ele. Por quê? Para ele não colocar confiança no poderio financeiro dele. E também tem uma lei lá, a lei do jubileu de 50 anos, lá no Deuteronômio, que se eu comprasse uma terra sua, depois, quando fizesse 50 anos, eu devolvia a terra para você. Tudo isso para não ver essa discrepância que nós temos hoje de muitas pessoas bilionárias, que são poucas, né? Os mais ricos, lá os 10 mais ricos, e tem a camada cá de baixo, com pessoas muito, vamos colocar um vocabulário mais bonito, os menos favorecidos financeiramente, né? Então eu penso que isso não cabe na mente de Deus. Agora, e também não sou a favor de que você queira ser pobre. Não é isso que eu estou dizendo. Deus quer que você prospere na vida, sem sombra de dúvida. Mas é bom entender também que prosperidade é diferente de riqueza. O que você entende sobre isso, para a gente começar falando lá, de prosperidade e riqueza? Qual a diferença nisso aí, na sua perspectiva? Prosperidade e riqueza parecem ser sinônimos, mas São sinônimos loucos? Não. É verdade. Você pode estar nesse exato momento sem nada na sua conta e ser extremamente próspero. É verdade. Muito embora o dinheiro faça parte da prosperidade, mas eu penso que não chega a ser 20%. Se formos nomear aqui os atributos ou os que precisa se ter para ter prosperidade, o dinheiro deve estar aí uns 20%, 25%. O que adianta você ter dinheiro e você não ter um ambiente familiar em que você termina o seu trabalho e você quer ir para casa? Tem gente que quando termina o expediente, ele quer tudo, menos ir para casa. É verdade. O que adianta você ter dinheiro e você não ter saúde, né? Uma vez eu ouvi um cortezinho na internet interessante, né? O que eu daria para ter 10 milhões hoje na conta, né? As pessoas vão respondendo, e muitos vão trabalhar a vida toda até os 80 e não ter os 10 milhões. E se eu tivesse 80 anos, eu daria 10 milhões para voltar à idade que eu tenho hoje? Daria. Então eu vou viver hoje. Eu não vou esperar ter 10 milhões. Né? Então o dinheiro e a prosperidade podem até andar parecido, mas se você não tem uma paz interior, se você não tem um mental esclarecido, e se você não tem a paz de estar no seu lar, estar em qualquer lugar, você não vai ter prosperidade. Já visto, pegando aqui o gancho para terminar esse momento, José fez prosperar a casa de Potifar. E Potifar nem sabia que estava prosperando daquele jeito por conta de José. E José tinha a prosperidade e não era rico. Ele foi ficar rico depois. O homem prosperava e não tinha nada a ver com riqueza. Muito embora o Senhor foi dar muita riqueza para ele depois. Interessante que me veio à mente aqui, antes da gente entrar no texto de Isaías 58, que
Salomão foi o camarada mais rico, né? Fizeram um estudo há pouco tempo agora, não sei se é fato, se de fato seria isso, mas a fortuna dele seria de 45 trilhões de dólares, muito rico. E chegou um ponto da vida dele que ele só era rico e não era próspero. Foi quando ele disse, tudo não passou de vaidade. Quando Salomão estava multibilionário e não tinha a presença de Deus com ele entendeu que tudo não passava de vaidade. Porque tem um verso interessante, eu acho que no Eclesiastes 3:3, salvo engano, que diz o seguinte, que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E só que pode satisfazer o homem essa presença de Deus. Então a gente precisa entender isso. O crente pode ficar rico? Pode, mas com propósitos. Com qual propósito que Deus vai nos enriquecer? Para quê? Para investir no reino. E essa é a minha perspectiva, pelo menos. Leis, olhando Isaías 58, a partir do verso 6. Olha vai a partir do verso 11. A partir do verso 11, 58, verso 1, Isaías. Um negócio interessante aí. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuraram cada dia, tomaram prazer em saber os meus caminhos como um povo, que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Só para falar desse verso só. Eis que no dia em que jejuais e achais vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O pessoal estava orando, o pessoal estava jejuando e fizeram um questionamento a Deus. Por que tu não ouves? Se você continuar lendo aí o restante do capítulo 58, era um tempo que o povo vivia uma grande injustiça. Não havia uma equidade, não havia um cuidado pelos menos favorecidos, havia muita injustiça. Queridos, cristianismo, viver o verdadeiro evangelho, é se preocupar com o outro. Eu preguei sobre isso ontem lá, sobre a coleta que Paulo fez. Muita gente não sabe disso, tá? Paulo trouxe muito dinheiro para Jerusalém, porque Paulo estava preocupado com a profecia de Ágabo, que haveria fome em Jerusalém. Ele fez uma grande coleta em todas as igrejas da Ásia, em todas as igrejas gentílicas. Qual era o pensamento de Paulo? O problema do povo judeu, agora é o problema do povo gentil. E às vezes eu olho assim para o nosso evangelho e eu penso que a gente precisa melhorar nessa perspectiva, no cuidado com as pessoas, porque é inconcebível, gostei de encontrar a palavra, inconcebível, pelo menos na FIPEG é inconcebível, que algum membro da FIPEG passe necessidade na questão de alimentação, a não ser que nós não saibamos. Mas vamos parar para pensar, querido, vamos falar de nós, vamos ver outras igrejas. Já pensou a pessoa que está inserida numa igreja, é membro de uma igreja e ela passa necessidades na alimentação? É um monte, né? Tem. Igrejas, né? Um monte. Você acha, Vaso? Não acho não, tenho certeza. E como é que é isso, cara? É uma discrepância. Mas mesmo a liderança sabendo disso? Ah, sim, tem sim. O povo pode botar nos comentários aí se a minha fala é verídica ou não. Você que tem uma igreja assim acima dos 300 membros. Quantos na sua igreja sentem a necessidade das coisas básicas, no sentido de se alimentar, ou às vezes a correria é tão grande, fica naquela, se eu pagar água, não pago luz, se eu pagar luz, não pago água. Então eu vou fazer o seguinte, vou comprar só arroz, feijão e salsicha, vou comprar umas 2 capelas de ovo, e é isso aí. Então a grande maioria passa isso. Só que a gente vai cair assim, né, dentro nessa conversa, a gente vai cair em vários erros doutrinários que às vezes nós mesmos como liderança passamos. Que são coisas básicas, elementar, de ensinar o povo, o beabá. Já visto que a palavra do Senhor nos ensina várias vezes que devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ora, querido. Isso é o cristianismo? Ora, querido. O único momento que eu não deixo o meu estômago com fome é quando eu estou jejuando. Porque eu sei que passar fome é ruim. É ruim. Não é que a gente está fazendo no podcast. As necessidades básicas são ruins. Não é porque nós estamos aqui falando no podcast, mas a galera da FIPEG conhece o
O pastor Max faz uma caminhada de jejum, às vezes, um quanto puxado, consegue ficar 5 dias de jejum 100%, sem comer, sem se alimentar. Eu consigo, com muita dificuldade, somente 4 dias. Não rompi essa barreira dos 4 dias, às vezes, para 10 dias no jejum fechado, eu não consigo. Mas eu sei que eu estou me privando. E a minha carne está esperando acabar esse momento. Se eu amo a mim mesmo, quando a gente vai quebrar o nosso jejum, aquela vez que nós quebramos junto, fizemos lá na casa lá, não foi um banquete, mas foi uma comida legal, você fez 20, né? 10. Você fez 10 dias, eu fiz 5 dias, 4 dias e meio, interrompo sem comer. E eu estava ansioso para aquele momento, para comer 4 dias sem comer, sem beber. Foi extremamente puxado para mim. E se a palavra de Deus falar que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, como é que eu sei que o meu irmão, e aqui eu vou resumir aqui, o irmão da igreja, nem no modo geral, que cada igreja cuida dos seus membros. Então, como é que eu sei que o meu irmão em Cristo, que caminha comigo na mesma igreja, eu sei que ele não tem um mínimo para se alimentar? E às vezes na minha casa, eu sei que a minha dispensa, graças a Deus nós temos essa oportunidade de fazer compra do mês, eu sei que lá em casa eu tenho a compra do mês garantida. E como é que eu faço uma visita ou eu escuto alguém no departamento dizendo que ele não tem a semana? Como é que eu leio a palavra de Deus e me sinto bem com isso? Como é que eu dobro os meus joelhos e faço uma oração intercessória pelo aquele que eu sei que não tem condições daquela semana? E eu sei que eu tenho, graças a Deus, provido para o mês todo. Não dá dentro do Evangelho. Se desse isso dentro do Evangelho, o Senhor não tinha feito a multiplicação dos pães de peixe, que você sabia estão conosco há dias. Não posso dispensá-los sem se alimentar. E ele faz a multiplicação, em detalhe, comer e levar. Então o Senhor sempre nos mostra que devemos sempre estar atentos aos menos desfavorecidos, haja vista que o Evangelho começa assim. O mais favorecido de todos, nem dá para comparar, Jesus Cristo veio para se oferecer aos menos desfavorecidos, que é nós. Ele se entregou a tanto aos menos favorecidos, em comparação glória, poder, majestade, tudo que ele tem, ele vai se entregar logo por quem? Por nós, o menos favorecido. E ele é o nosso referencial. Se ele fez isso por nós, quem dirá nós por aqueles que não têm condições? Isso é um assunto tão importante que a igreja primitiva cuidou bem disso, né? A Sei foi levantado o corpo diaconal, os apóstolos levantaram o corpo diaconal, muita gente não conhece o contexto, porque havia muitas viúvas e órfãos, porque Roma estava perseguindo, e todo dia morria homens e havia muitas viúvas, né? Tinha as viúvas judias e as viúvas que não eram tão lá legítimas, e levantaram o corpo diaconal para cuidar das viúvas. E a Bíblia também fala sobre a fé e a obra. Lá em Tiago, fala sobre Tiago 2, se não me engano. É isso mesmo. Tiago 2, não é isso? Que mostre a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. Então, é algo interessante isso aqui. Você não é salvo pelas obras, você é salvo por Jesus Cristo de Nazaré, mas porém, você é salvo para as obras. E uma das obras é você cuidar dos menos favorecidos. Porque, imagine, cara, alguém chegar para você, existe muita coisa que acontece que é coisa muito doida, né? Alguém chegar para você, olha, eu estou com uma conta, eu vi alguém falando sobre, eu acho que foi o Malafaia, cara, que falou sobre isso uma vez, e eu achei interessante que ele disse verdadeiro, né? Alguém chegar para você e falar, eu estou com minha conta de luz atrasada, e eu preciso pagar, não tem como, aí o cara falou, vou orar por você, meu irmão, tem hora que não é orar, não, tem hora que é ação, cara. Meu irmão, não tem aqui um total não, se você a conta aí, seja uns 150 reais, eu não tenho 150 reais não, mas eu tenho 20. Vamos dar 20, vai ficar faltando 130. Aí você vai compartilhar isso com seus irmãos e vai se pagar a conta. Nós fizemos isso, graças a Deus. Então, meu queridão, isso é evangelho, querido. Porque toda pessoa, sem exceção, em algum momento vai passar uma dificuldade financeira e vai ter problemas. Então a igreja precisa cuidar disso, os crentes precisam cuidar disso. E isso é o verdadeiro cristianismo. Jesus falou que queria dar um copo d'água. Copo de água fria, não fica sem gelada. Fria, nem gelada. Eu fico pensando e outra coisa importante também, a gente abrir um leque aqui, um parêntese, é por isso que é muito importante uma igreja ter comunhão. Por que é importante a igreja ter comunhão? Porque sem comunhão, você não vai ter acesso ao problema das pessoas. Tem gente que não quer comunhão, que se restringe a ter uma boa comunhão, a ter relacionamentos.
E sem os relacionamentos, sem a comunhão, você não tem acesso às informações, às dificuldades. Então a igreja primitiva tinha relacionamento, a igreja primitiva tinha comunhão, e dentro dessa comunhão cada um sabia das suas necessidades. Isso é muito interessante, né? Paulo fala, né? Comunicar as vossas necessidades aos santos. Muito bem. Né? Como é que você vai comunicar? Nem estou falando aqui se você é igrejado ou desigrejaado, mas fica já. Eu vou falar para o pessoal que está dentro da fé cristã, para os igrejados, né? Como é que você vai comunicar a sua necessidade? É porque você tem necessidade. Agora, se você não expressar a sua necessidade, porque tem gente que é tão fechada, que a gente desconfia que passa. Né? Você quer julgar, mas não tem como não julgar. Às vezes a pessoa é humilde, mora numa parte do bairro humilde, então já sabe que a probabilidade de ela ter necessidade já é uma probabilidade maior do que a dos outros irmãos, mas é uma pessoa que não se abre. E aqui nós temos duas linhas aqui, ou duas vertentes para fazer essa comunicação. Ela não se abre porque ela é retraída a si mesma, alguma coisa aconteceu com a vida que fez ela assim, ou ela não se abre porque ela não vê na igreja a possibilidade de ver ajuda, ou vão usar a situação dela como chacota. É muito bom resolver essa situação dela. É muito bom trazer falando também que algumas igrejas não falam, mas tem igreja, esse é um ponto positivo da Universal, tá? Que muita gente não sabe, mas a Universal, salvo engano, eu acho que é a maior obra social do Brasil, tá? Paz e Vida. Tirar um testemunho. Paz e Vida também é forte. Tem um testemunho da Paz e Vida. Não, mas tem igrejas que cuidam bem dessa área aí, trabalham forte. Paz e Vida, que o Leandro falou, que eu não sabia. A Universal tem um trabalho forte também na ação social. Isso, cara, e na verdade, isso devia ser uma regra nos relacionamentos, se fosse na vida cristã, ou que não fosse na vida cristã, na sociedade no geral, né? Mas assim, né? Não é um versículo bíblico, mas é um ditado, né? É uma adagem popular? Quando a farinha pouco. Olha, irmãos. Quem nunca fez isso? Vamos almoçar, vamos. Rapaz, esse bicho tá uma coisa, né? Rapaz, é verdade. Tem pouca. Rapaz, a batatinha tá tão boa, tem pouca batata. Vou pegar a batata primeiro. Né? Falando sobre isso, né? Nunca congreguei assim na Paz e Vida, mas a minha avó... Paz e Vida do João Ribeiro, é isso? É uma boa igreja, eu creio que é uma boa igreja. E nós tínhamos, na igreja, quando eu era no Rio, nós tínhamos um desejo muito grande de fazer ação social para os moradores de rua, que tinha fome mesmo. A nossa igreja era mediana, né? Então conseguimos... Nós tinha aquilo tudo de poder aquisitivo aí, né? Então tínhamos para a nossa situação que era ali, né? Nós conseguimos fazer que a gente tinha para 200 pessoas. Bastante coisa. Né? E a primeira vez foi, quando encontrada a comoção que foi, mas foi muito gratificante. Nós chegamos na fazenda, na comunidade de Lixão, de Caxias, beirando ali a linha vermelha. Isso foi numa terça-feira, a gente marcou de toda terça-feira fazer isso, né? E nós notamos que ali muitos moradores de rua, aproximadamente uns 300 moradores de rua mesmo, mendigos, alguns decentes, outros não. E nós percebemos que eles não estavam com fome. E a gente saía da igreja por volta de 10 horas da noite. E aí, primeira terça-feira, segunda terça-feira, aí mudamos a data, fomos fazer uma quinta-feira. Aí quando chegou na quinta-feira, quem estava lá? Uma equipe da ação social da Paz e Vida. Aí trocamos experiências, eles com muito mais experiência na ação social do que a gente, e eles estavam lá toda segunda e toda quinta. Naquela comunidade, durante 8 anos fazendo. Toda segunda e toda quinta. Como a gente ia na terça, o pessoal estava extremamente alimentado. Né? E o serviço deles era fenomenal, porque a gente percebeu que alguns moradores de rua estavam com roupas extremamente decentes. Tinham cobertores que estavam novos. E a gente deixou aquela prática ali, porque já tinha uma igreja com um porte grande, e eram aproximadamente, sem exagero nenhum, quem conhece a comunidade do Lixão, tranquilamente ali uns 300 moradores de rua, entre viciados e não viciados. E a Igreja Paz e Vida fazia aquilo ali com excelência, toda segunda e toda quinta. Haja visto que tinha uma equipe de aproximadamente de 30 pessoas só para cuidar disso. Só para cuidar dessa parte da ação social. Né? Isso é fantástico. E quanto nós, como igreja agora no geral, falhamos nessa ação social. Não no sentido de fazer, porque às vezes a igreja não tem condições de fazer, mas às vezes nem oramos para poder fazer. E às vezes botamos outros planos na frente dos primários. Vamos fazer uma campanha assim, vamos fazer um propósito assim, e quando nós devemos cuidar. Que o Senhor fala assim, deixa para o Senhor falar. Senhor, quando cuidamos de Ti?
Quando que te alimentamos? Ele disse, quando fizeste uns dos pequeninos. Quando te visitamos, Quando te visitamos, quando te demos de comer, quando fizeste uns dos pequeninos. Lógico que está falando daqueles que não têm condições de alimentar. Aquele que não tem condições de beber uma água pura durante a semana, porque esses moradores de rua, dependendo da situação climática, eles não têm condições de beber uma água comum como nós bebemos. Então são esses que nós devemos levar a boa semente. Se vai gerar fruto ou não, aí a gente deixa com o Espírito Santo. Mas é a missão da igreja partir para esse sentido. O que nós precisamos entender sobre o Evangelho é que o Evangelho é o outro. E eu falei um pouquinho antes sobre religiosidade, né? O verdadeiro Evangelho é o outro, é você estar preocupado com o outro. Paulo aprendeu muito isso. Ontem eu preguei lá em Atos 15, Atos 21, quase ninguém vê no texto, tá? Negócio interessante. Eu até vi esse programa no César, estudei o texto e falei sobre isso ontem. Quem prendeu Paulo em Atos 21 foi a religiosidade, cara. Paulo chegou em Jerusalém com aquela soma de dinheiro para ajudar o povo de Jerusalém. Ele estava conversando com o Tiago. E Paulo foi acusado de estar ensinando o povo a não mais seguir as leis de Moisés. Porque lá em Efésios, capítulo 2, Paulo fala que o muro foi derrubado e foi construído uma ponte. E o judeu que tinha se convertido estava voltando, ainda estava lá ligado nas leis de Moisés. E Paulo foi acusado de estar ensinando as pessoas a não se circuncidar mais. Aí depois Paulo entra no templo, que foi direcionado por Tiago, para fazer lá o sacrifício de 7 dias, e coisa e tal, e pagar das 4 pessoas com ele. E os judeus acharam que Paulo estava com os gregos dentro do templo, ele não estava. Entraram no templo, pegaram Paulo, esmagaram Paulo no cacete. E Paulo foi preso em Atos 21, não saiu mais. De Atos 21 até o final do livro de Atos, ele está preso. Termina preso numa casa que ele podia receber visita. Mas ele estava preso. Dali ele foi para Nero. Então a prisão de Paulo foi por causa da religiosidade, cara. E se a gente tiver muito cuidado, a gente vira apenas um religioso, cara. O que é um religioso? O religioso gosta de apontar aquilo que o outro faz. Eu falei hoje sobre uma coisa interessante. A gente vê algumas pessoas fazendo alguma coisa e já levantamos críticas. O Rodolfo Abrantes agora parece que ele voltou com a banda, mas com o intuito de evangelizar. E se Deus colocou esse cara para ele fazer isso, que ele alcança mais pessoas? Não sei. Silas Malafaia tem um projeto lá que muita gente fala mal, que é, ele tem uma escola de samba, vestido decentemente, que evangeliza no carnaval. E, segundo ele, são centenas de pessoas que se convertem com isso. Porque às vezes a gente não faz. Eu acredito que quem está fazendo. E se foi Deus que deu a direção? A gente, porque Deus trabalha na sua multiforme graça, cara. Sim. Deus usa as pessoas da maneira que Ele quer, da maneira que cada um tem um chamado. Que convém a pessoa. Que convém. Então a gente gosta muito de apontar, a gente quer muito ver as coisas. E a gente quer parecer dos fariseus, que são os sepulcros caiados. Então, para a gente virar apenas um religioso, é um pulo, porque você precisa pertencer a uma igreja, é evidente. É claro que a gente precisa pertencer a uma igreja honesta, uma igreja cristocêntrica. Mas a gente corre o risco de apenas ser um membro de igreja, ser um religioso, cara. Porque ir na igreja não faz de você um cristão. Pertencer a uma comunidade não faz de você um cristão. Participar de um ministério não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é você pensar como Jesus pensava. Por isso, cara, eu fiquei pensando naquele texto, foi por isso que Deus levantou Paulo aos gentios. Porque lá em Atos 21, você não vê nenhum dos apóstolos defendendo Paulo, não, cara. Então, quando você olha para a mente do apóstolo Paulo, aquele cara teve uma mudança de 360 graus, o que de fato, o que é a graça, o que é o evangelho, o que é o cristianismo. E eu tenho pensado muito nisso, para a gente de repente não virar um religioso, porque quando você vive o verdadeiro evangelho, a sua preocupação é outra. Eu até brinquei esses dias, a gente está muita gente vai empolgada com o jogo do Brasil e coisa e tal, e vamos ver o jogo, cara. Mas será que a gente está preocupado com o Brasil? Será que os cristãos têm preocupação com o nosso país? Porque existe uma história que são não sei quantos mil crentes. Cara, eu duvido disso, desses milhares de crentes. Porque se fosse são milhões de crentes, você imagina esse milhão de crentes aí, tudo voltado para uma intercessão para o Brasil, cara. Quanto que o Brasil ia... Então, às vezes, a gente corre o risco de estar se tornando religioso e, na verdade, não viver o verdadeiro evangelho, tá?
E tem algumas passagens mais aí que eu anotei aqui, está lá em Mateus 25, fala sobre isso. Leia Efésios 4, 28, por favor, Leandro. Interessante isso aí. Efésios 4, 28 é um verso assim extraordinário, cara. Antes do tempo que fala para não entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Efésios 4, 28. aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que estiver necessidade. E se você ler a partir do verso 15 adiante, porque quando você chega no verso 30, fala para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. Está no verso 30 aí. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então você não trabalhar, né, para ter que repartir com os que precisam, é algo que entristece o Espírito Santo de Deus. Cara, eu fico vendo o seguinte: tem uma galera aí, cara, de aposentados. Desculpe você que é aposentado, querido, mas camarada, ele se aposenta, acha que a vida cristã acabou, que finalizou, que ele não, crente não se aposenta, não. O crente só para quando morre. E é por isso que o homem da HDL, cara, o Hernando Dias Lopes, ele falou que o sonho dele é quando ele jubilar, ele comprar um motorhome e sair por aí evangelizando até o final da vida dele. Então, cara, eu acho que se você, cara, você já está com sua vida estabilizada, você pode muito bem fazer alguma coisa para ajudar o próximo. E por que a gente não, de repente, tantas pessoas não têm esse pensamento, esse espírito de emoção? A gente vai, eu penso que a gente vai entrar agora aqui num ciclo, né? Vamos começar aqui um raciocínio, quando terminar o raciocínio, pode voltar. Um ciclo que o povo vivia na era do juízo, né? Pecado, servidão, arrependimento, depois... 310 anos foi nessa situação aí. O ciclo de pecado, servidão, arrependimento, aí vinha a salvação, né? O povo ficou assim na era do juízo, né? Faça a pergunta novamente para o povo falar. Porque o evangelho, na verdade, é você se preocupar com o outro. Isso é o verdadeiro evangelho. Por que está nessa decadência, né? De se preocupar com o próximo. A gente fez um podcast falando sobre idolatria. Sim. E naquele podcast, o pastor aqui falou uma frase, e depois também rendeu um estudo, até mesmo uma mensagem. Ele sempre fala que o que nos idolatria é tudo aquilo que... Ocupa o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus. Sim, aí o pastor ativo não vê com outra visão, ele vem acrescentando, você é aquilo que te coloca entre Deus você e Deus, né? Porque no lugar de Deus nada pode usurpar o lugar dele, é aquilo que se interpõe entre você e Deus. E às vezes a nossa idolatria nós mesmos sem perceber. Claro que é. Nós nos idolatramos e sem perceber. Damos muita importância para a nossa vida. Não dizendo que a nossa vida não tem importância. Não, estou entendendo o seu ponto. Mas às vezes damos importância demais para a nossa vida. Nós queremos ser o centro? Seria isso? O antropocentrismo do homem é algo assim... O que é antropocentrismo? Muita gente não sabe, tá vale. O antropocentrismo é o homem estar no centro. Isso. Tem o antropocentrismo, que é o homem no centro, e tem o... Eu esqueci a palavra. Como é Jesus no centro. Tem o cristocentrismo. Cristocentrismo é Cristo no centro. O antropocentrismo é o homem no centro. Quem precisa estar no centro é Jesus. E até quem tem que estar no centro da nossa vida é Cristo. Não somos nós. E por isso aí eu não sei aonde que está a culpa necessariamente. Não sei se é da nossa suprema liderança, aí cada igreja, como o senhor pastor, julga essa frase, o quanto que nós ensinamos ou deixamos bem claro para as ovelhas, para a liderança, para a parte de liderança, que nós estamos aqui para servir. A gente gosta muito de ser servido. É que eu não sei se você pegou essa ideia de entrar num restaurante e ficar sentado. Isso é fantástico, você ficar sentado. É bom. Se for uma pizzaria, isso é fantástico. Muito bom. Aí você escolhe o sabor que você quer. Né? É muito bom você ser servido. Mas no Evangelho você não é servido. O Evangelho você serve. O único que te serve no Evangelho é Cristo. E se tu acha que ele vai te servir muito, para Paulo, que para mim foi um dos melhores, foi só a graça de baixo, nada mais. Eu acho que Paulo foi o crente cristão perfeito. 9 dons, 9 frutos. E a única coisa que Cristo serviu a ele foi enchendo de graça. E essa mesma graça que ficou com Paulo está disposta para nós. Só que hoje o nosso serviço, a gente volta aqui no nosso outro tema, servir o menos desfavorecido, a gente só quer servir o menos desfavorecido quando nós estamos satisfeitos
de estarmos bem servidos. É como que a gente assim, já me satisfiz aqui no self-service. Depois que a gente está bem satisfeito, a gente quer mania, a gente quer comer não. Porque quando a gente está comendo, a gente não quer saber se o nosso outro está comendo não. A gente só quer estar aqui, ó. Só quer estar comendo. Então quando a gente tem as nossas necessidades espirituais, que a gente ainda não se satisfez porque a gente não foi cheio nem pleno do Espírito Santo, a gente tem dificuldade de enxergar o nosso irmão, quer dizer, ele está caído, não no pecado, mas ele não conseguiu se levantar espiritualmente. A gente tem dificuldade de estender a mão para ele levantar, porque a gente julga ainda saciar o nosso espírito. Então, quando a gente pensamos assim, quando eu estiver bem satisfeito espiritualmente, quando eu estiver com a minha vida de jejum lá em cima, quando eu estiver lendo direitinho, quando eu estiver direitinho, aí eu vou ajudar. Isso não é evangelho. Quando a gente fala de servir, é porque às vezes a gente acha que o Evangelho precisa de nós, isso não é verdade, né? Quando Paulo se converteu, Paulo tinha essa perspectiva que o Evangelho precisava dele. Deus deixou ele no anonimato 14 anos. Aí Paulo entendeu que é ele que precisava do Evangelho. Quando uma pessoa começa a se achar, que ela precisa ler Filipenses capítulo 5, a partir do verso 2, a partir do verso 5. Cara, que texto louco, né? Sendo Jesus como Deus, não usurpou sua glória, se esvaziou. Quando o homem se enche de si, vem Jesus se esvazia de si. Eu gosto muito daquela. Eu sou de Correia Hernandes, eu li um texto e eu fiquei gravado que impactou muito. Sendo Deus se fez homem, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldito, sendo autor da vida, deu a própria vida. Queridos. Paulo está muito capado precisando escrever essas cartas, né, cara? E esse esvaziamento de Jesus me deixa constrangido. O amor, é que Paulo falou, o amor de Jesus nos constrange, né? Porque às vezes o homem se acha alguma coisa, cara. Cara, pelo amor de Deus. Se não fosse a graça de Jesus, queridão, se não fosse a graça, a gente estava enrolado. E a gente não. O que nós temos para oferecer para Deus, cara? Aos salmistas falou, quem é o homem para que Deus se preocupe com ele? Quem somos nós, cara? Aí vem Jesus, se esvazia, se torna homem, vai até a morte de cruz, obediente e até a morte de cruz, cara. A obediência de Jesus a Deus foi um negócio assim, surreal, e a gente fica às vezes com tanta coisa, tanta gente que atrás de título, começava com o pastor da Tiva sobre isso, e tem uma galera que é apaixonada em título, cara. Meu Deus do céu. Vai voltar, não tem eleição. Pega seu título e vai voltar. Até a Mirella riu agora, né, Mirella? Pega o título e vai voltar. O Evangelho, cara, a gente precisa repetir isso, o Evangelho é outro, é você se colocar no lugar do outro. Por isso que a Bíblia fala que dar é melhor do que receber. Por que a Bíblia diz que dar é melhor do que receber? Que só quem já precisou e recebeu sabe quanto é fantástico. Então, quando você entende isso, aí você fala assim, nossa, dar é melhor do que receber, porque você vai marcar uma pessoa, você vai mudar a vida de uma pessoa. É gratificante quando você ajuda alguém a se levantar. É muito fantástico, não tem preço. É gratificante. É fenomenal. É muito gratificante quando você tem certeza que você foi usado como uma ferramenta. Quando você marca a vida de alguém de uma forma positiva, não tem preço, né, cara? Isso é fantástico. Tá muito você joga com essa mão que hoje você estender a levantar, um dia pode levantar alguém, né? E pode até mesmo ser você. Né? A gente vive nesse ciclo, né? Agora que é uma coisa muito interessante, a gente não ficar essa fala de alimentação, de carência, uma coisa muito importante sobre falar sobre os menos favorecidos. Nem sempre os menos favorecidos, queridão, eles estão dentro de uma igreja e eles são luz. Quero trazer dois personagens aqui extremamente abastados, mas pessoal, esses são menos favorecidos. Cornélio e Centurião, extremamente abastado. E também Nicodemos. Tinha necessidade? Como os dois? Claro que não. Tanto Cornélio como Nicodemos. Cornélio está em Atos capítulo 10 e Nicodemos João capítulo 3. Ninguém vai se converter, Cornélio, né? E Nicodemos, João 3,16, a gente disse para ele, são menos desfavorecidos na espiritualidade. E tanto um como o outro, tanto Nicodemos, do seu você vai encontrar com os homens. Que se tem um nível de QI mais em cima, eu vou pessoalmente porque ele é doutor da lei, e eu vou conversar com esse camarada aí. Pelo menos ele achava que era, né? Eu vou dizer para esse camarada aí que é necessário ele nascer de novo. O Senhor teve um encontro com Nicodemos,
Porque a carência espiritual de Nicodemos era muito grande. Muito grande. E Cornélio, o Senhor aparece para ele e fala: Cornélio, tenho ouvido as suas orações e as suas esmolas. Meu Deus, tem chegado até mim. Tem chegado até mim. Mas faltava uma coisa para Cornélio, que é o Senhor manda Pedro e fala: você precisa se encontrar com o meu filho. E você não se encontra com o meu filho comigo, não, Pedro. Você se encontra com o meu filho com ele mesmo. O Espírito Santo tinha acabado de começar a ação em Atos. Tendo o apoio do Espírito Santo. Mas precisava de um homem para poder levar a mensagem de salvação para Cornélio. Pedro vai lá, você vai na história de Atos 10, fenomenal. Você vai ler 1, 2, 3, 4 vezes, ele é fantástico. E às vezes, o menos favorecido, ele não está com falta de alimento. Ele não está com falta de vestimenta. Verdade. Ele está com falta de carinho emocional. Ele não tem amor na família. O relacionamento com o pai e mãe está péssimo. O relacionamento com o Léo da família. Que somos nós que devemos levar as palavras. E se você pensa que você não tem as palavras, você é a pessoa certa. Porque aqueles que pensam que tem a palavra, às vezes não dá lugar para a Espírito Santo e vai com as suas próprias palavras. Verdade. E às vezes você usa os menos desfavorecidos intelectualmente, porque levar Pedro para lá, brincadeira, né? Tantos outros mais polidos naquele momento do que Pedro, mas a gente vai. Então não vamos ficar só com a vertente que existe os menos favorecidos no alimento, mas também os menos favorecidos espiritualmente. E esse, o menos favorecido espiritualmente, ele é mais preocupante do que o alimentar. Porque o alimentar, se a igreja não fizer, o vizinho faz. Se não fizer, alguém vai lá e faz. Agora, o espiritual aqui não é. Se a igreja não fizer bem feito, o espiritismo vai lá e pode fazer, o camarada vira espírita porque trouxe uma falsa sensação de paz. A macumba vai lá e faz. Então, você é o mais preocupante. Se é aquele o mais necessitado do espírito ou da carne. É interessante que a Bíblia fala que Jesus tinha as palavras de vida eterna e hoje nós somos os portadores das palavras de vida eterna, né, cara? Privilégio, né? Privilégio. Uma responsabilidade muito grande. E Jesus falou com Pedro: olha, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então nós temos aí uma grande jornada pela frente e eu acho que a gente precisa de fato pensar, fazer uma retrospectiva para ver se de fato a gente vive o verdadeiro Evangelho de Jesus de Nazaré. Porque o que mais Jesus combateu no seu ministério que foi a religiosidade. Os escribas, os fariseus, os essênios. Jesus, na verdade, combateu muitos fariseus, chamou eles de hipócritas. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Então a gente vai encerrar por aqui sobre esse tema, né? Haja vista que Jesus não foi morto por nenhuma lei moral. Não. Só suposta religiosidade. Então fica essa pergunta aí para o seu coração, se de fato nós vivemos o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho ou não. Se nós estamos preocupados com aqueles que estão perto de nós, um pouco mais distante, e se nós nos colocamos no lugar daqueles que estão aí passando dificuldade, seja aí no âmbito material ou espiritual. Você que veio e você que assistir e edificou sua vida, você compartilha, nos ajuda aí, se inscreva lá no canal. Deixa aquele like. Isso, jogando conversa dentro, mete o dedo no like lá, ajuda aí. Se quiser patrocinar, Isso, o nosso trabalho aqui não visa nada financeiro, é único e exclusivamente para investir no reino e falar do reino de Deus. Deus te abençoe. Beijo grande. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que o Senhor possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Obrigado, Mirella, minha neta, está ali nos ajudando. Deus abençoe sua vida, Mirella, em nome de Jesus. Fala bem, Mirella. Amém.